já deu 2 minutos a mais aí. Aí o Mauro está gravando. Já gravando, né, Mauro? Beleza. Pessoal, uma coisa que eu tenho cobrado de vocês, assim, eu não tenho tempo para ver os 40 minutos que a gente grava a aula. Eu estou mandando quase que diariamente um vídeo para vocês de 5, uns de 5, outros de 7, outros de 10 minutos, que é um resumo daquele capítulo. Então, se você já pegar esses resumos, já vai te ajudar bastante a entendendo praticamente um resumo daqueles 40 minutos que eu tenho falado. Eu já mandei para vocês 19 vídeos hoje, de hoje, né? 19 vídeos. Então, você já pode até abrir depois aí um lugar para você ir vendo direitinho. Em 5 minutos, 10, 11 minutos no máximo, você vê todos os vídeos, tá bom? Eu vou fazer aqui a memória das últimas aulas e vou entrar hoje no capítulo 8º. Para ir ficando mais fácil para vocês entendendo o processo que nós estamos trabalhando, eu falei para vocês que quando você pega o livro do Apocalipse, o grosso, né, quer dizer, a parte importante mesmo do Apocalipse começa no capítulo 4. O capítulo 4. O capítulo 1, 2 e 3 é uma grande introdução ao Apocalipse. Então, o Apocalipse mesmo ele vai começar no capítulo 4. Esse é o forte. E o que o capítulo 4 do Apocalipse fala? Estamos começando agora, Fabrício, o resumo das últimas aulas. O que o capítulo 4 fala? Enquanto memória, fazendo aí o resumo. O capítulo 4 ele vai falar, o João, ele é convidado a ir ao céu. Não é que o João foi para o céu mesmo. O convidado quer dizer, ele vai ver a história a partir do céu. O que é céu? Projeto de Deus. Então, o João, ele é convidado por Jesus a ler a história da humanidade a partir do projeto de Deus. No capítulo 4, o João ele descreve essa, vamos dizer assim, essa visão do projeto de Deus a partir do céu. Então ele vai descrever o quê? Ele vai descrever o trono de Deus. Ali ele já começa a apresentar os 4 seres viventes. Os 4 seres viventes é o Espírito de Deus, tá? Os 24 anciãos, já começa a aparecer aí no capítulo 4. No capítulo 5, o João apresenta a figura do Cordeiro, que é Jesus. É o Cordeiro que é Jesus, está capítulo 5. Aí, no capítulo 5, lá no finalzinho do capítulo 5, tem uma pergunta muito importante que o capítulo 6 ele vai começar, então, a responder. A pergunta, basicamente, é a seguinte: quem poderá abrir os selos, né? Os 7 selos. O que são os selos? Então, já vou te adiantar para vocês, o capítulo 6, o capítulo 7, então, são a abertura dos selos, tá? Então, a pergunta do capítulo 5, ele termina isso, quem quiser pegar depois a Bíblia, lá no capítulo 5, ele vai, então, começar aí a falar dos selos, tá? Então, quem é que vai abrir os selos? É Jesus. Jesus é o único que pode abrir. O que são selos? Os selos é a história da humanidade, tá? Os selos aí pertence à história da humanidade. Quem é que pode fazer a leitura da história? Só Jesus, porque Jesus ele é a testemunha fiel de Deus. Ele deu a vida e ressuscitou. Então, o que o João está dizendo para nós é que nós precisamos aprender a ler história a partir da morte e da ressurreição de Jesus. Só ele dá o significado a tantos sofrimentos que nós vemos. E se a gente não entender a história a partir da morte e da ressurreição de Cristo, a gente vai achar que a história da humanidade é a história do sofrimento e da injustiça, apenas. E aí o João vai dizer que não. Isso no capítulo 5. Então, capítulo 6, aí nós vamos ter, então, os 7 selos, que começam a ser abertos aí no capítulo 7, tá? Então, Apocalipse 7, Apocalipse 6, capítulo 6, começa a abertura dos selos. Interessante que são 7 selos, mas é muito fácil entender esses selos. Por que é fácil? Os 4 primeiros selos que Jesus abre é a história da humanidade. Quando você vê os 4 primeiros selos, e aí são apresentados 4 cavalos diferentes, vocês vão ver aí o primeiro cavalo de cor branca,
que nós vamos aí caracterizar como sendo o Império o Império Parta, né? Que na verdade significa ganância, porque os partas eles faziam guerra pela ganância. Então, o que o João está dizendo assim, se a gente prestar atenção na história, a gente vai ver que a história é a história da ganância. Então, a ganância. O segundo cavalo, que tem aí a cor vermelha, que é justamente a questão da guerra, né? Quer dizer, a ganância, cavalo 1, gera o cavalo 2, que são as guerras, as dominações, né? O sangue, né, das guerras. E aí o João apresenta o terceiro selo, que é um cavalo negro, que é justamente, e esse cavalo negro tem a questão aí da balança, da exploração, quer dizer, a guerra, cavalo 1, desculpa, a ganância, cavalo 1, gera as guerras, cavalo 2, que gera a exploração das pessoas, a balança, né, a balança, a exploração, cavalo 3. E o cavalo 4, que é a cor esverdeada, quer dizer, a cor da morte, então que gera morte. Olha que interessante, ganância gera guerra, guerra gera aí vamos dizer, exploração, e a exploração vai levar às mortes, às doenças. Então, esses são os primeiros 4 elementos da história da humanidade. Quais são os elementos? Ganância, guerras, exploração e mortes. Tá? Então, se você analisar a história a partir desses 4 primeiros cavalos, cavalo significa, o que é cavalo? Cavalo sempre é um animal usado, ele pode ser usado para o bem, mas aqui principalmente para o mal, porque o cavalo é aquele que arrasta tudo, né? Aquele que destrói tudo. Então, o João está dizendo que se a gente analisa os 4 primeiros selos, é uma história muito triste, a história da humanidade. É uma história muito triste. Então, os 4 primeiros cavalos, que está no capítulo 6, ele vai mostrar que é aí uma história muito, muito triste. Aí vem a mudança a partir do quinto selo. São 7 selos. Os 4 primeiros selos são negativos. Uma história da humanidade com ganância, uma história da humanidade com guerras, com exploração e com mortes. Aí vem o quinto selo. O quinto selo ele é muito interessante porque já não fala mais de cavalo. Quem está com a Bíblia na mão, vocês podem pegar o capítulo 6, versículo, por exemplo, 10, vem aquela pergunta dos mártires, daqueles que sofreram, daqueles que deram testemunhos, que perderam a vida. Por que perderam a vida? Porque enfrentaram o Império Romano, porque denunciaram a idolatria, porque resistiram ao Império Romano, a ideologia do Império Romano. E essas pessoas morreram, o Império Romano mataram essas pessoas. Então, esses mártires, o quinto selo é o clamor deles. Até, isso está no versículo 10, tá? Capítulo 6, versículo 10. Até quando, ó Senhor santo e verdadeiro, tardará a fazer a justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? Quer dizer, os 4 primeiros cavalos do poder, principalmente o poder do Império Romano nesse momento, nos tirou a vida. E o Senhor vai ficar de braços cruzados? Essa é a oração dos mártires, daqueles que deram a vida por Jesus Cristo, da fidelidade contra o Império Romano. Então, o quinto selo é essa oração dos mártires, é um clamor que sobe até Deus. E aqui lembra muito o livro do Êxodo. Lá no livro do Êxodo, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo da opressão do faraó, o Deus disse assim para Moisés, numa hora, né? Eu vi e ouvi a opressão do meu povo. Quer dizer, o povo clamava também por justiça, lá no Êxodo. Então, aqui, o autor que está escrevendo Apocalipse, João, ele está fazendo aqui, então, uma memória do Êxodo. Lá, Deus ouviu e ouviu a opressão. Quer dizer, o povo clamou por Deus. Até quando nós vamos sofrer no Egito? E aqui, de novo, o povo clama por Deus. Até quando o nosso sangue vai ficar impune? O Senhor não vai punir essas pessoas que nos mataram? Esse é o quinto selo. Esse é o quinto selo. Aí, o que Deus faz foi dar uma veste branca, a cada um foi dar uma veste branca, quer dizer, ressurreição. Isso já é uma esperança para aqueles que sofrem na terra. O João está escrevendo para aqueles que estão sofrendo da terra. Então, aqui nesse momento, o que nós temos é uma esperança, porque os que morreram, que foram fiéis a Deus, receberam a ressurreição, tá? E foi dito a eles para esperar um pouco mais, porque outros vão morrer também nas perseguições, tá?
que é o sexto selo? Está no versículo 12 do capítulo 6. Isso aqui é só memória das aulas passadas, tá? Aí, então, vai haver aquilo que nós chamamos de abalos sísmicos, né? Terremotos, o sol se tornou negro com um saco de crina, a lua inteira como sangue, as estrelas caíram sobre a terra. O que significa esses abalos? Significa que Deus está agindo. Todas as vezes que você vê na Bíblia trovões, relâmpagos, isso, como é que Jesus fala que vai vir nos evangelhos? Vai vir sobre uma nuvem, né? Então, seja terremotos, isso quer dizer que Deus está agindo. Esses abalos era a mentalidade da época. Para dizer que Deus estava agindo, a mentalidade da época criava essas forças da natureza como a ação de Deus na história. Então, o sexto selo é justamente esses abalos sísmicos para dizer que Deus começa, então, a julgar, então, a humanidade. É interessante que ele vai dizer que as montanhas foram removidas do seu lugar, e aí aponta, aí o autor, o João, vai começar a apontar os culpados, né? Os culpados por essa perseguição aos cristãos. Quem são os culpados? Está lá, ó, os reis da terra, está no capítulo 6, versículo 15. Os reis da terra, os magnatas, os capitães, né, os capitães aqui ligados aos navios, os ricos e poderosos, todos os escravos. Já falei para vocês na última aula que escravo aqui no Império Romano era diferente, tinha muitos escravos que eram ricos, homens livres, eles vão esconder na caverna, quer dizer, o julgamento chegou. Então, aqueles que causaram mal, eles se escondem. E aqui é interessante que o capítulo 6, esses que estão sendo julgados, que começam a ser julgados, os poderosos da terra, eles fazem uma pergunta. Diante da ira de Deus, do grande dia, os judeus chamavam esse grande dia do julgamento do dia de Javé, o dia da vingança de Javé. Era assim que os judeus chamavam. Esse dia chegará, ou chegaria, e Deus julgaria os injustos. Jesus usa muito essa metáfora no livro do Mateus. Ele fala que Deus vai colocar de um lado cabritos, de outro lado as ovelhas para fazer o julgamento. Esse é o dia de Javé, tá? Para os judeus, Mateus é um judeu, o evangelista Mateus, ele também apresenta essa metáfora. Então aqui chegou o grande dia, o dia de Javé. E aí, esses que se esconderam, né, porque sabem que serão punidos, eles perguntam, diante de Javé, quem é inocente? A palavra quem é inocente significa na Bíblia, quem poderá ficar de pé? Tem até um salmo que nós cantamos, Senhor, quem entrará no santuário para te louvar, tá? Quem é que pode ficar de pé diante desse Deus? Lembra que, agora vocês vão entender por que as 7 primeiras cartas aparecem na introdução. Vocês lembram que nas 7 cartas, Jesus ele pede que as comunidades se convertam? Porque muitas comunidades também estavam injustas. Muitas comunidades tinham, vamos dizer, tinham cedido à idolatria. Muitas comunidades tinham cedido ao Império Romano. Muitas comunidades comiam carne imolada a ídolo por medo de morrer. Muitas comunidades tinham o imperador como Deus. Muitas comunidades rezavam pelas divindades. Vocês lembram das 7 cartas? E aí Jesus, aquela carta é uma carta de Jesus para as comunidades, escrita pelo João, ele pede a conversão dessas comunidades. Então, ou seja, quem poderá ficar de pé diante do julgamento de Deus? Porque muitas comunidades cristãs também seriam punidas. Então, cria uma sensação de desespero, de desalento. Diante de Deus, ninguém escapa. Essa era a noção. Aí o João escreve o capítulo 7, isso que é interessante, para responder essa pergunta. Porque a pergunta foi feita por aqueles injustos, né, aqueles que perseguiam os cristãos. Que, diante do grande dia, da ira de Deus, quem é que pode ficar de pé? Quem é inocente? Vocês lembram, tem um livro, lá o livro de Gênesis, quando Deus queria punir Sodoma e Gomorra, e aí o Abraão fala assim, Senhor, mas se lá tiver 100 justos, o Senhor destruiria a cidade? Não, se tiver 100, não. E se tiver 50, o Senhor destruiria? Não, aí vai baixando, até chegar no único justo. Deus, não, se eu te achar um justo, eu não destruo. Porque Deus diferencia justos de injustos. Então, Deus, ele, não são todos que vão ser punidos. E o capítulo 7 apresenta isso.
E aqui é interessante, eu fiz até aqui, depois eu vou passar isso para vocês, eu fiz aqui até no capítulo 7, eu fiz um resuminho aqui. O capítulo 7, ele é a resposta a essa pergunta, né? Quem é que pode ficar de pé? E aí vai mostrar que aqueles que resistiram, aqueles que foram profetas, os que resistiram durante as tribulações, no passado, no presente e no futuro, esses irão ficar de pé diante de Deus. Então, esse capítulo 7 ele é muito interessante, porque ele abre duas janelas. Isso é muito interessante para vocês perceberem. A primeira janela do capítulo é um capítulo com duas janelas. Uma janela para o passado e outra janela para o presente e o futuro. Então, a primeira janela que vai para o passado é a janela que vai do capítulo 7, versículo 4 a 8. Então, nesse capítulo 7, 4 a 8, o João olha para a história do povo judeu. E aí ele vai dizer que ele, João, viu 144 mil serem salvos das tribos de Israel. Quer dizer, o que é 144 mil? É 12 vezes 12, né, que é o número das tribos, vezes 1.000, que é a plenitude. O João está dizendo o seguinte, que muitos judeus se salvaram nas perseguições do passado. Quais perseguições? Perseguições do Egito, perseguições depois da Babilônia, eles ficaram presos na Babilônia, perseguição ali também dos gregos, né, isso do século II a.C. Então, seja, 144 mil é um número simbólico para dizer todos das tribos que foram fiéis ao projeto de Deus se salvaram. E é interessante que o João, espertamente, ele tirou a tribo de Dan e colocou a tribo de Manassés. Os judeus têm 12 tribos, uma das tribos, né, que constituíram o povo judeu é a tribo de Dan. Essa tribo não foi colocada, no lugar dela foi colocada a tribo de Manassés. Por quê? João não fez isso aleatoriamente. Quem que é Manassés? Manassés é um dos filhos do José, aquele que foi mandado para o Egito. Por que que o João tirou a tribo de Dan? Porque na época em que o Israel estava dividido em dois reinos, um do sul, né, e outro do norte, no norte tinha dois templos, o templo de Betel e o templo de Dan, na região de Dan. E esse templo de Dan era o símbolo da idolatria. Ali se fazia culto a outros deuses. Então, ou seja, o João está condenando, tirando Dan, a tribo de Dan, está condenando aqueles que fazem a idolatria e colocou no lugar Manassés. Então, quando fala isso é bom para vocês, hein? Vou falar bem devagar para vocês entenderem. Quando as pessoas falam que 144 mil foram salvos, não está falando de nós, não está falando do futuro. O que o João está falando é de todos os judeus que resistiram e que foram fiéis ao projeto de Deus. Todos aqueles do Antigo Testamento, tá? Que foram fiéis ao projeto de Deus. Eles foram profetas, eles foram resistentes, eles então resistiram, né, à idolatria desses povos antigos. Então, essa é a primeira janela que o capítulo 7 abre. Tá? Ela olha para o passado e vai, então, eleger aqueles que foram salvos do povo judeu. Tá? Aí abre a segunda janela. Qual é a segunda janela? A segunda janela ela vai do capítulo 7, versículo 9, até o versículo 17. Então, capítulo 7, versículo 9, até o versículo 17. Aqui um dado importante, nós lemos isso no Otmar, isso aqui tudo até agora é só revisão, para vocês verem como é rico esse livro, né? Então, o que o João fala? Eu, João, vi uma grande multidão, tá? Uma grande multidão de todas, olha só, vai contando comigo, nações, 2 tribos, 3 povos e 4 línguas. 4 é o número vamos dizer, dos todos os pontos cardinais. Quer dizer, a salvação não é só a salvação para os cristãos. No primeiro bloco, ele colocou os judeus. No segundo bloco, ele vai colocar todas as nações, tribos, povos e línguas, tá? Por que essas pessoas estão salvas? Eu, João, vi elas diante do Cordeiro, né? De pé, diante do Cordeiro. Como é que nós sabemos que essas pessoas estão ressuscitadas?
Basta você ir no texto. Elas estão de vestes brancas, ressurreição, e palmas nas mãos, vitória. E aqui um dado interessante, que o João vai responder depois, tá? Ele vai falar assim, de onde vêm essas pessoas? Um ancião pergunta para o João, de onde vêm essas pessoas? O João fala, eu não sei me responder, meu senhor, de onde elas vêm. E aí o ancião responde, elas vêm da grande tribulação. Elas lavaram, tá? As suas vestes, as suas roupas, a sua identidade, veste aqui a identidade, no sangue do Cordeiro, em Jesus Cristo. Foram mártires. Então, essas pessoas que morreram, essa grande multidão, são de pessoas que deram a vida defendendo o projeto de Deus, lutando, nesse momento aqui, né, a crítica ao Império Romano, lutando contra o Império Romano, lutando contra a idolatria, lutando contra a veneração ao imperador. Então, essas pessoas, elas são os mártires, elas estão diante do Cordeiro, de veste branca e palma na mão, vitória, ressurreição. E aqui um dado interessante, o João quer nos dizer o seguinte, a santidade, ela não é uma coisa, vamos dizer assim, simples, dada. A santidade, ela foi conquistada na fidelidade a Deus. É uma santidade que é conquistada na resistência, na profecia, que já falamos tanto sobre a resistência e profecia, né, que são chaves de leitura do Apocalipse. E aí, diante essas pessoas, diante dessa mensagem, a comunidade então fica feliz, ela sabe que Deus está respondendo às suas orações, tá? Vocês vão ver daqui a pouco que a oração sobe a Deus, mas ela volta para a terra. Daqui a pouco eu quero discutir sobre isso no capítulo 8º. Então, a comunidade, diante dessa alegria, o que ela faz na comunidade? Ela celebra. Então, nós vamos ver aí ó, os versículos 11 a 12, desculpa, 7 a 10. Os versículos 10 tem uma celebração, 11, 12, outra celebração. Aqui um dado que eu falei na última aula muito importante. Eu já falei isso várias vezes. O Apocalipse é um grande livro de liturgia, tá? De celebrações, de orações. Essas orações eram usadas na comunidade para fortalecer a fé da comunidade. É uma comunidade que está sendo perseguida. É uma comunidade que sofre. Ela passa por tribulações. Como é que essa comunidade resiste? É uma resistência, rezando essas orações. E são orações muito fortes e bonitas. Eu quero pegar aqui a do capítulo 7, versículo 11 e 12. Olha o que essa comunidade reza para Deus. Primeiro eu vou pegar aqui a do versículo 10. A do versículo 10, depois eu quero pegar a do... São 3 orações que são feitas, tá? Nesse momento aqui. Então, a primeira celebração, olha só, versículo 10, 7 e 10. A salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Por que está dizendo a salvação pertence ao nosso Deus? Porque o Império Romano pregava que a salvação vinha do imperador. A comunidade, de forma profética, corajosa, está dizendo: a salvação não vem por meio do imperador. A salvação vem por meio de Deus e do Cordeiro. Isso aqui, gente, eu falo assim, hoje nós temos muitas orações alienadas. O que é oração alienada? Fora da realidade. Pessoas que pedem coisa que não tem nada a ver com a vida das pessoas. As primeiras comunidades, não. Elas rezam a vida delas. Está dizendo claramente, a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Isso é muito bonito para mostrar como que elas tinham uma fé, que a gente chama hoje de pé no chão, uma fé firme e profética, denunciando que o imperador não é Deus. A salvação só tem um Deus que é absoluto, tá? E aí no versículo 11 e 12, tá? Principalmente o 12, tá? Porque os anjos que estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres, se prostraram diante do trono com face por terra para adorar a Deus, e dizia, agora os anjos, tá? No primeiro momento, nós vamos ver que quem canta, quem faz a oração aqui, são os mártires. No segundo momento, são os anjos. Olha o que os anjos dizem. Amém, assim seja. O louvor são 7 atributos a Deus, tá? 7 perfeição. O louvor, primeiro, a glória, a sabedoria, a ação de graça, a honra, o poder e a força pertence ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, é uma outra questão. E lá no final do capítulo 7, para a gente terminar a nossa revisão da última aula, tem aqui uma oração de esperança para aqueles que sofrem, tá? O que diz aqui, ó, aquele que está sentado no trono, Jesus Cristo, estenderá sua tenda sobre eles, sobre os mártires.
Lembra que tem até uma música do Padre Zezinho, chama Shekinah, Deus amou sua tenda entre nós, Deus não nos abandona, está dizendo João. E aqui o João diz o seguinte, ó, sobre eles nunca mais terão fome, nem sede, o sol nunca mais os afligirá, nem qualquer calor ardente, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, conduzindo até as fontes de água viva, vida, né? Água viva. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos. Pessoal, olha que coisa linda, de seus olhos. Deus, o próprio Deus vai enxugar as lágrimas daqueles que estão sofrendo perseguições, daqueles que deram a vida pelo Evangelho. Então, é uma oração de, vamos dizer assim, de esperança. O Cordeiro e Deus não nos abandonou. Então, aquela pergunta, né? Aquela pergunta, quem poderá ficar de pé diante do Cordeiro de Deus? Então, o povo do Antigo Testamento que foi fiel, 144 mil, o povo presente, uma grande multidão, e futura, porque lembra lá atrás que fala que ainda os mártires, outras pessoas morrerão como mártires? Então, quer dizer, todas aquelas pessoas que foram fiéis a Deus, que foram resistentes ao império, que denunciaram a idolatria do império, todas as pessoas que foram fiéis a Deus, ao projeto de Deus, essas pessoas ficarão de pé. Isso é muito importante para a gente entender. Hoje eu começo com vocês o capítulo 8º, porque o capítulo 8º é a abertura do último selo. Então, recordando aqui os selos. 4 primeiros selos fala sobre a história da humanidade, sofrimento, ganância, guerra, exploração e morte. Os 4 primeiros selos. O 5º é a pergunta dos mártires. Meu Deus, o Senhor vai ficar passivo? Não vai punir aqueles que nos mataram? Esse é o 5º selo. O 6º selo, acabamos de ver, o 6º selo justamente é a resposta de Deus à oração. Terremotos, quer dizer, Deus está agindo, começa o julgamento. O 6º selo é o início do julgamento de Deus. O 7º selo, ele está então no capítulo 8º, e ele vai então, o livro começa dizendo, eu vou ler aqui, e aí eu vou explicando para vocês. O 8º selo começa dizendo o seguinte: quando o Cordeiro abriu, eu estou no capítulo 8º, tá? Essa é a aula de hoje. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve no céu um grande silêncio de cerca de meia hora, tá? Silêncio de meia hora, o João está usando aqui o profeta Amós. O Amós, no capítulo 7, versículo 1, 9, ele fala que Deus, antes de destruir os templos pagãos, ele pede meia hora, ele pede um silêncio. O silêncio significa o quê? Uma expectativa das comunidades diante da gravidade do momento, mas um anúncio de que as coisas vão mudar. Esse é o silêncio. O Papa Francisco tem falado tanto do silêncio, tentar escutar Deus no silêncio. Então, silêncio quer dizer, vem coisa por aí. Então, vamos prestar atenção, vamos escutar, né? Vamos escutar Deus. É uma expectativa que as comunidades tinham diante da gravidade do momento que elas viviam. E aí vocês vão ver uma coisa muito bacana aqui agora. Então, capítulo 8. Então, as orações dos santos expressam a vinda do grande dia. Então, agora presta atenção que o capítulo 8º em diante, capítulo 8º, capítulo 9º, capítulo 9º, tá? Vai falar aí sobre as trombetas. São 7 trombetas. Nós tivemos 7 selos. O que são selos? A história, tá? A história lida. Lida a partir do quê? Onde João está? No céu. A história deve ser lida a partir da morte e da ressurreição de Cristo. A história da humanidade deve ser lida a partir do projeto de Deus. Aquilo que você vê como sofrimento, Deus não fechou os olhos a isso. Essas pessoas estão sendo amparadas por Deus. Esse é o gesto de enxugar os olhos, né, daqueles que choram. Vamos lá, então, são 7 trombetas. Serão tocadas 7 trombetas. Então, antes de falar dessas 7 trombetas, é importante observar que a trombeta, ela é um anúncio, tá? A trombeta, ela era usada para anunciar alguma coisa importante do imperador, ela é usada como anúncio, tá? Os 7 trombetas que vêm anunciar alguma coisa. Que coisa? O julgamento de Deus. Estamos entrando aqui no julgamento de Deus em relação àqueles que foram injustos com os mártires, com aqueles que perderam a vida,
por fidelidade a Jesus Cristo, tá? Então, a partir de agora, a história, não esqueça disso, essa é a chave de leitura, tá? A história, essas trombetas, e a história tem que ser lida a partir da morte e da ressurreição de Cristo, desse projeto, tá? Então, Deus vai responder, nós vamos ver agora o versículo 2 ao 6, que é a primeira parte, o capítulo 8 também podemos dividir em duas partes, do 2 ao 6 a primeira parte, e depois do 7 até o final, né, do capítulo, que é o versículo 13, aí a segunda parte. Então, vamos ler, e vocês vão ver que coisa interessante. Vi, então, 7 anjos, 7 perfeição, que estão diante de Deus, deram-lhe 7 trombetas. Deus deu para esses anjos 7 trombetas. Tá? Vamos tentar imaginar assim, a visão do João, para a gente entender o que são esses anjos, as trombetas, como esse anúncio. Outro anjo veio postar-se junto ao altar, com turíbulo de ouro. Aqui o João, ele está fazendo memória. O que é esse turíbulo de ouro? Primeiro, turíbulo de ouro quer dizer, são as coisas importantes. Mas mais do que isso, lá no templo de Israel, lá em Jerusalém, quando vocês matavam um animal, tinha cinzas lá dos holocaustos, essas cinzas eram colocadas no turíbulo de ouro para ser levada ao altar dos perfumes, para fazer o incenso das orações. Então, aquelas cinzas dos holocaustos dos animais eram colocadas nesse turíbulo de ouro, e esse turíbulo de ouro, então, era levado então, a um outro altar, chamado o altar dos perfumes, onde se fazia aí vamos dizer assim, os incensos a Deus, né? Quer dizer, o que é incenso? As nossas orações que são levadas a Deus. Então, vamos lá. Então, nós estamos diante aqui de uma liturgia. Só que não é uma liturgia terrestre. Essa liturgia aqui é celeste, tá? O que está acontecendo aqui na dimensão divina. Deram-lhe grande quantidade de incenso para que o oferecesse com a oração de todos os santos. Quem são os santos? A palavra santos aqui no Apocalipse quer dizer os mártires. Todos aqueles que perderam a vida para defender o evangelho, tá? Então, os mártires rezaram, tá? Primeiro, antes de morrer, rezaram para Deus. E essa oração chegaram a Deus. É isso que o João está dizendo. Deus não deixou de escutar as nossas orações. E os anjos estão pegando esse incenso junto com as orações, tá? Para poder oferecer a Deus, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo, a fumaça do incenso, com as orações dos santos, subiu diante de Deus. Muitas pessoas me perguntam por que a igreja tem os incensos. É para isso. Os incensos é a oração da comunidade que se eleva a Deus, tá? O anjo tomou depois o turíbulo, encheu com o fogo do altar e atirou à terra. Seguiram, então, trovões, clamores, relâmpagos e terremotos. Aqui vocês já são capazes de fazer a interpretação. Quer dizer, o turíbulo que estava no céu, o que o anjo faz? Arremessa na terra. O que está dizendo? Que todas as orações que vão até Deus, ele atende. E ele responde. Como é que Deus responde? Trovões, clamores, relâmpagos e terremotos. Eu falei, os abalos sísmicos é um exemplo aí de que Deus está agindo na história, tá? E é interessante essa questão. É Deus que vai intervir na história? Não. Ele está devolvendo a oração para fortalecer a comunidade para continuar lutando. Não é Deus que vai fazer as coisas. Isso é muito interessante. A oração vai até Deus, ele escuta e envia missionários, pessoas, para fazer para aquilo acontecer. Então, se você pede, tem um vídeo que circula na internet que é muito interessante. É um vídeo de um filme. Se você pede paz a Deus, prepare-se, porque Deus vai usar você para ser anunciador da paz. Se você pede paciência para Deus, ele vai colocar pessoas que vão te importunar a vida para que você exerça a paciência. Então, Deus utiliza-se do ser humano para essas transformações. Então, a oração vai até Deus e volta. Tem tem um canto do Isaías muito bonito, que a gente canta até hoje, a tua palavra não passará até que todas as coisas sejam realizadas, né? Então, seja,
a chuva passa, tudo passa, mas aquilo que Deus proclamou através da sua palavra não passará. Então, essas coisas voltam até nós. Eu até um dia brinquei com vocês, falei que uma vez um padre falou o seguinte: por que Deus não acaba com as guerras, não acaba com a fome, não acaba com isso? Aí o padre respondeu: Deus mandou perguntar isso para vocês. Por que vocês não ajudam a acabar com a fome, com a guerra, com a miséria? Porque a forma de Deus agir é através do ser humano. Ele não vai fazer as coisas magicamente. Ele vai utilizar o ser humano que rezou para que essas coisas se transformem. É isso que é jogar o turíbulo na terra. Então, agora Deus vai abandonar? Não. As palavras aqui, clamor, trovões, relâmpagos e terremotos, é justamente a ação de Deus. Deus agindo, fortalecendo a comunidade, iluminando a comunidade, estando do lado da comunidade. Finalizou a primeira parte aqui do 8 até o 6, tá? Agora vai ser, então, vai começar as trombetas a serem, vamos dizer assim, tocadas, né? Vamos lá, então. As 4 primeiras trombetas. Os 7 anjos, no versículo 6, tá? Os 7 anjos, munidos com as 7 trombetas, se preparam, então, para tocar. Vamos lá primeiro. Começa agora a segunda parte. E o primeiro anjo tocou. Caiu, então, sobre a terra granizo... Vai prestando muita atenção em uma coisa aqui que eu depois vou falar. Granizo e fogo misturados com sangue. Uma terça parte da terra se queimou. Um terço das árvores se queimou. E toda a vegetação verde se queimou. Então, veja bem, o anjo tocou e caiu, então, granizo e fogo na terra. Toda a terra, ela foi consumida? Não. Quantos por cento? Um terço. Por que um terço? Porque Deus, ele ainda espera a conversão do ser humano. É o evangelho do Lucas, do filho pródigo que sai e tem que voltar. Todos os seres humanos são filhos de Deus. Então, ele quer dar um tempo para que o ser humano se arrependa. Por isso que apenas um terço. Tá? Um terço quer dizer, não foi a totalidade ainda. Quando a sétima trombeta tocar, aí é o fim. Mas então Deus dá um tempo para o ser humano se arrepender, porque Deus é Pai. Deus ama. Deus quer que as pessoas se arrependam. E se o imperador se arrependesse e se convertesse, ele estaria diante do trono do Cordeiro. Então, a questão é o tempo que Deus dá ao ser humano. Então, um terço. Isso é o primeiro ponto. Mas, um terço do que foi destruído? Da terra. Da terra. Então, o primeiro elemento é a terra. Isso que me lembra muito também o livro do Gênesis. Você vê o livro do Gênesis que Deus vai construindo, agora Deus vai destruindo. Deus, na verdade, Deus está, o seu julgamento, né, criando um novo céu e uma nova terra. Então, quando eu destruo um terço das injustiças, o que eu estou fazendo? Eu estou construindo um novo céu e uma nova terra. O Apocalipse, inclusive, termina com isso, um novo céu e uma nova terra. Vocês vão ver, é a leitura do Gênesis que o João está fazendo. E também, o João está tendo como memória aqui as pragas do Egito. Daqui a pouco eu vou explicar essas pragas para você entender aqui, tá? Então, terra, um terço foi destruída. Vamos segunda trombeta. Na segunda trombeta, né, isso está no versículo... deixa eu pegar aqui. No versículo 8. E o segundo anjo tocou algo como uma grande montanha incandescente foi lançada ao mar. Agora o mar, terra, mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue. Pereceu um terço das criaturas que viviam no mar e um terço dos navios foi destruído. Então, terra, mar. Tá? Segundo anjo. Terceira trombeta. E o terceiro anjo tocou. Caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre uma parte dos rios. Terra, mar, rios. Vai lembrando do Gênesis lá, tá? Dos rios. E sobre as fontes. O nome da estrela é Absinto. A terça parte da terra se converteu em absinto, e muitos homens morreram por causa da água, que se tornou amarga. Então, terra, um terço foi embora. Mar, um terço foi embora. Mar e fontes. Rios, um terço foi embora. E o quarto anjo tocou. Um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas foram atingidos. Sol, lua e estrelas. De modo que a terça parte deles se ofuscou. O dia perdeu um terço de sua luz, bem como a noite. Lembra que lá, quando Deus criou, ele falou, se haja luz e a luz foi feita? Então, esse mundo de injustiça,
Esse mundo, depois do capítulo 3 do Gênesis, que é o mundo do pecado, está sendo destruído. Ele está sendo destruído. Esse é o julgamento de Deus. Deus vai construir um novo céu, uma nova terra, com aqueles que foram fiéis a ele. Tá bom? Então, a primeira trombeta, terra. Segunda trombeta, mar. Terceira trombeta, rios. Quarta trombeta, vamos dizer, o universo, tá? Céu, lua e estrelas. Então, vi e ouvi uma águia. Lembra que águia é o elemento espiritual, por isso que o Evangelho de João é considerado o Evangelho da águia, né? Quer dizer, as coisas de Deus que voam alto, os elementos espirituais. A águia representa esses elementos espirituais. Que voava no meio do céu, gritando em alta voz: ai, 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 3 ais. Santo, santo, santo. Isaías, ai, ai, ai. Punição de Deus. Dos que habitam a terra. Por causa do restante, toques da trombeta dos 3 anjos que estão para tocar. Então, a águia anuncia que 3 anjos vão trazer anúncios de destruição. Ai, ai, ai. Então, as 4 primeiras trombetas foram trombetas anunciando o fim de 1/3 do universo, né, através da terra, mar, rios e estrelas. E agora, as outras 3 trombetas vão anunciar coisas mais sérias que virão aí. Eu só queria fazer aqui uma coisa importante, que eu queria trabalhar com vocês aqui. O João, quando ele está fazendo aí a abertura dos selos, ele está na cabeça dele, dos selos não, desculpa, das trombetas, ele está na cabeça dele com a visão aí daquilo que nós chamamos de as pragas do Egito, tá? Eu até anotei isso para mostrar para vocês. A primeira trombeta, ela representa a 7ª praga do Egito. Diz que caiu, né, na 7ª praga, caiu chuva de pedras e raios, fogo, como está aí na primeira trombeta. A segunda e a terceira trombeta, ela vai lembrar a primeira praga do Egito, a questão da montanha de brasa, que cai o sangue do rio Nilo, tá? Então vai lembrar essa questão, a amargura da água, que ninguém bebia água porque estava com sangue, isso é a primeira praga do Egito. A quarta trombeta, ela vai lembrar a nona praga do Egito, que é as trevas por 3 dias, que ficou no Egito por punição de Deus. Só que agora é muito mais intensa do que no Egito. O que Deus está dizendo para nós, o João está dizendo para nós, através desse texto, é que um novo êxodo vai aparecer. Lembra lá do censo do Moisés, os 144 mil que nós falamos, a grande multidão? Um novo êxodo, quer dizer, um novo povo de Deus vai se formar. Uma nova Jerusalém celeste vai se formar. Um novo céu, uma nova terra vai se formar, somente com as pessoas que foram fiéis a esse projeto de Deus, as que resistiram. Agora é uma coisa milagrosa que Deus vai meter a mão e vai fazer acontecer? Não. Vai ser através da conversão de cada um de nós e da presença, vamos dizer assim, do cristão mudando a estrutura. E os que morreram vão ficar sem nada? Não, Deus já está garantindo para cada um deles o quê? A roupa branca e a palma, quer dizer, a ressurreição. Deus não abandonou essas pessoas. Então, na próxima aula, quando a gente começar o capítulo 9, nós vamos, então, começar a ver as 3 últimas trombetas, tá bom? Podem abrir aí a câmera de vocês. Vou tentar aqui colocar para não... Eu vou mexer aqui no celular para pronto. Isso. Pessoal, antes de vocês, aqueles que têm dúvida, é importante o seguinte: os vídeos que eu estou mandando para vocês, 5 minutos, 10 minutos, além daquilo que o Mauro já manda, dessa aula gravada, ajuda muito, são vídeos pequenos e faz um resumo bem bacana. É muito fácil o Apocalipse quando você começa a entender essa lógica. Então, ou seja, agora o que são selos? Os selos é a história que é lida a partir do céu. O que é céu? O projeto de Deus, tá? O que é o projeto de Deus? A história tem que ser lida a partir da morte e da ressurreição de Cristo. Os mártires que morreram vão ficar impunes? Não. A sua morte vai ficar impune? Não. Deus vai julgar o grande dia. O julgamento começa, então,
com o sexto selo e o sétimo selo, que são abertos. E o sétimo selo, o que anuncia? As trombetas. As trombetas justamente já é o julgamento de Deus. Então Deus começa a julgar aqueles que foram injustos. E aí ele vai lembrar que da mesma forma que Deus puniu o Egito, as pragas, Deus vai punir aqueles que foram fiéis ao imperador. Olha que interessante. Pragas do Egito, Deus contra o imperador. O imperador é o símbolo do mal. Agora, Deus contra o faraó do Egito. O faraó como símbolo do mal. Deus contra o imperador como símbolo do mal. Então, agora as trombetas, ela vem anunciar isso. Só que as trombetas, as 4 primeiras que vocês viram, apenas 1/3 da terra é dizimada, não toda. Por que não toda? Porque Deus dá tempo para o homem se converter. Deus dá tempo para que a gente se volte para ele. Aí agora as 3 outras vocês vão ver que vão ser aí trombetas pesadas. Por isso 3 ai. Ai, ai, ai. Tá? Para anunciar que agora o julgamento de Deus vai ser pesado. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Agora, é um livro, não sei se vocês estão percebendo isso, o livro do Apocalipse é belíssimo, 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 belíssimo. É um livro muito pé no chão, é um livro que fala de um povo que sofreu perseguição, mas que Deus não abandonou esse povo, que Deus enxuga os olhos desse povo, e que a história tem que ser lida a partir da morte e ressurreição de Cristo. É um livro belíssimo, de muita esperança para o povo. Sempre muito claras as coisas. Um livro de muita oração, de muita celebração, de um povo que tem sua fé firme em Deus, tá? Mas de um povo que também que pisou na bola com Deus, que Jesus lá nas 7 cartas pede a conversão também. Então, alguma pergunta, fique à vontade. Não tendo perguntas, vocês estão muito tímidos, estão tendo perguntas. Quem tem pode fazer particularmente. O importante é ver, já mandei 19 vídeos para vocês, além daqueles que o Mauro manda da aula toda. Mandei 19 vídeos para vocês, pequenininhos, 5, 7, 10 minutos, 11 minutos, acho que o maior foi 15. Que dá para você ver, e todos eles, capítulo por capítulo. Cada videozinho desse é o resumo do capítulo. Se você ler o texto e ver o vídeo, você vai indo tranquilamente, tá? Hoje ainda eu quero mandar mais um vídeo, que é o 20º vídeo, para que vocês vão também vendo. Tá? Não tem segredo. Quando você entende a lógica do Apocalipse, não tem segredo. Aí é fácil você entender o que o João está querendo. Tá bom? O João foi levado mesmo para o céu? Lógico que não. O João, quando ele fala que eu fui arrebatado para o céu, ele está dizendo, eu estou lendo a história a partir do projeto de Deus. A partir do projeto de Deus. Isso é o céu. Tá? Ele está animando as comunidades. Pode falar, Rafael. Guto, só para confirmar, essa questão dos elementos que é descrito nessa passagem, também a questão dos astros é a visão grega do fogo, né? Porque lembrar que o João ele está escrevendo do ponto de vista ali de uma cultura grega, né? Sim. Então, também essa questão dos astros, né? A luminosidade, também é uma referência ao elemento fogo, né? Da tradição grega, né? Sim, e outra coisa também, ao colocar esses astros, você vê que o João não coloca eles como divinos. Porque também na Grécia, né, no Império Grego e Romano, esses astros eram divindades. Então o João trata eles com o quê? Como criaturas. Isso que é importante também, foi boa sua fala aí para a gente lembrar disso. Outra coisa, o É a questão mar... do Sol Invictus, né? Isso. Você falou romano. O mar, já grava isso também, o mar é símbolo de todo o mal do mundo, tá? Essa é a cultura antiga, viu? O mar, as águas como uma coisa negativa. A destruição, então, do mar vai levar, quer dizer, o mal está sendo destruído, a injustiça está sendo destruída. Esse é outro ponto também. Mas o mais interessante, eu queria que vocês lessem também esse momento agora, com um olhar no Gênesis. Deus foi construindo o mundo, céu, terra, água, mar. Esse mundo deu certo? Não deu certo. No capítulo 3, um homem pecou. Então, esse mundo do pecado, ele está sendo destruído.
E vocês vão ver que no lugar desse primeiro mundo que Deus criou, está sendo criado um novo mundo. Isso que é interessante. O Apocalipse anuncia a criação de outro mundo, que é um novo céu e uma nova terra, de pessoas fiéis a Deus, de pessoas que seguem o Evangelho, de pessoas que são fiéis a Jesus Cristo e que acreditam na morte e na ressurreição dele. Esse é o novo céu e a nova terra que o João está falando. Ah, isso para o futuro? Não. No presente. Nós temos que construir esse novo céu e nessa nova terra. É um convite à conversão da comunidade. É muito belo isso também. Quer dizer, o primeiro céu, o primeiro Gênesis, não deu certo. Agora é necessário construir o segundo Gênesis. Então, é engraçado. Lá no Gênesis, Deus construiu, criou, né? Agora está destruindo. Está destruindo, esse é o julgamento de Deus, para construir um novo céu e uma nova terra. E é muito bonito isso. O João, eu falei isso na última aula, o João ele trabalha muito com essa leitura do Antigo Testamento a partir de Jesus. Ele vai colocando, né, Jesus como centro de todas essas coisas. Ô, Guto, eu também fiquei em dúvida na questão do mar. Só queria que você me esclarecesse, já faz um tempo que eu estou pensando nisso. O mar também pode ser uma referência ao Império Fenício, só para saber, Não, porque a gente lembrar que os fenícios usavam o mar, né? E eles falam muito de Baal, né? Que são divindades ali da antiga Fenícia, né? o mundo antigo ele dependia muito das águas, o mundo antigo, e não controlava muito bem essas águas. Muitas pessoas afogavam, muitas pessoas morriam, mesmo em embarcações. A gente fala, esse pessoal eles eram mestres nas construções, mas muita gente morria afogada. Então, a água ela sempre significou o símbolo é, das dificuldades, da maldade, do mal. Lembra que o Moisés atravessou o mar a pé enxuto, quer dizer, ele atravessou as dificuldades, ele atravessou a maldade, porque Deus estava à frente dele. E, na frente, a terra prometida. O que separava o Egito da terra prometida? As maldades. Se eu conseguir atravessar essas maldades, a idolatria, o mar ali como cima da idolatria, eu chego à terra prometida. Se eu não atravessar as idolatrias, se eu não atravessar essa minha cultura de injustiça, eu vou morrer afogado nas águas. Quando Jesus anda sobre as águas, o que significa isso? Jesus é o Senhor da vida, ele anda sobre as mortes, ele anda sobre as injustiças, né? Ele pisa nessas injustiças. Isso é andar sobre as águas, tá? Entendi, obrigado. Nada. Então, até a próxima aula, pessoal. Fiquem com Deus.